Por que escolher a graciosa Ponte de Lima para morar em Portugal? Meu nome é Silvério Kist e nesse vídeo você vai conhecer as vantagens e desvantagens de morar em Ponte de Lima, em Portugal. Para conhecer melhor a cidade, esse vídeo é dividido em tópicos. Eles ajudarão a entender a cidade. E no final do vídeo vou mostrar o custo completo para morar no concelho e terás uma ideia se o concelho é ideal para você ou não. Fundada em 1125 pela Condessa Dona Teresa de Leão, mãe do primeiro rei de Portugal, Ponte de Lima é uma das vilas mais antigas e mais pitorescas do país. A sua arquitetura medieval e área envolvente, banhada pelo rio Lima, conferem a essa vila uma beleza única. Conhecer Ponte de Lima é se deparar com um patrimônio histórico incrível, que tem na sua arquitetura medieval, juntamente com sua ponte romana, seus maiores cartões postais e um atrativo para inúmeros visitantes. Localização. Situa-se no centro do Alto Minho. Faz parte do distrito de Viana do Castelo e é atravessada por duas autoestradas, a A3 e a A28. Ponte de Lima está próximo dos principais centros urbanos do norte do país e da fronteira com a Espanha. O porto encontra-se a 45 minutos de viagem de carro e nas proximidades tem dois aeroportos, o aeroporto Sá Carneiro e o de Vigo. O concelho engloba 51 freguesias, sendo atravessado ao meio pelo curso do rio Lima. O município é limitado ao norte pelo município de Paredes de Coura, a leste por Alcos de Valdevez e Ponte de Barca, a sudoeste pela Vila Verde, ao sul por Barcelos, a oeste por Viana do Castelo e Caminha, e a noroeste por Vila Nova de Cerveira. Como chegar na Ponte de Lima? De carro, a distância de Viana do Castelo é de 28 minutos, 26,6 km por A27. De Braga, são 34 minutos, 43,7 km pela A3. Para o Porto, de carro, o tempo é de 55 minutos, 83,8 km por A3. De autocarro, leva 1 hora e 35 minutos e o custo médio é de 8 euros. População. Possui 41.204 habitantes, mas a população está reduzindo. Em 2011, eram 43.498 habitantes, 5,30 a menos do que nos dias atuais. Como é morar? É uma cidade pequena e tranquila, considerada uma das mais seguras, boa para criar os filhos e apreciar a vida com calma e sossego. Tem uma infraestrutura adequada de saúde, educação, urbanização e transporte para o que é necessário numa vida urbana, mas não é um centro badalado para o agito que os jovens procuram. Ponte de Lima é altamente turística, inclusive por fazer parte da rota do famoso caminho de Santiago de Compostela. Sempre irá encontrar muitos turistas caminhando pelas ruas e apreciando a gastronomia local, nos diversos cafés e restaurantes pela cidade. Nos últimos anos, tem vindo a distinguir-se por um dos melhores locais para viver devido ao ambiente e qualidade de vida que proporciona a seus habitantes. Em Ponte de Lima, o verão é morno, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 7 a 26 graus Celsius e raramente é inferior a 2 ou superior a 32 graus Celsius. Se quiser visitar Ponte de Lima em Portugal, a melhor época para aproveitar o clima agradável é de junho a setembro. Gastronomia. Os destaques de Ponte de Lima são arroz de sarrabulho, servido com rojões de porco, um prato rico em sabores e tradição. A lampreia do rio Lima também é muito apreciada. Essa iguaria pode ser cozida de diversas formas, com destaque para o arroz de lampreia e para a lampreia à bordolesa, finalizando com um bacalhau de cebolada. Os mais gulosos, os que gostam dos doces, não podem deixar de saborear a textura do leite creme queimado. Mercado de trabalho. A agropecuária tem um papel preponderante na economia deste concelho, utilizando um sistema de cultura baseado na policultura. Planta-se milho, a batata, vários produtos hortícolas e a vinha. A extração de pedra e a indústria de produtos alimentares, de bebida e de madeira contribuem na economia do concelho.
Quanto a empregos, há oportunidades em áreas como restaurantes, supermercados, serviços de jardinagem, limpeza, eletricista, operadores em indústrias, carpintaria, técnico de sistemas, entre outros. Saúde. Além de dispor de vários centros de saúde, Ponte de Lima tem um hospital reconhecido pelo bom serviço de urgência, o Hospital do Conde de Bertiando. Rede escolar. Ponte de Lima tem uma rede de equipamentos escolares desde o pré-escolar até o ensino superior. Recentemente foi requalificada a escola secundária e 4 escolas de ensino básico de segundo e terceiro ciclo. Para completar a rede pré-escolar e do primeiro ciclo, foram construídas 12 novos centros educativos. O nível superior, existe a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Universidade Fernando Pessoa. A Universidade do Minho também se encontra relativamente próxima, a cerca de 30 minutos. Estás a gostar do conteúdo? Já fez sua inscrição no canal? Custo de vida. O custo de vida em Ponte de Lima é inferior ao Porto e às grandes cidades portuguesas, por conta do valor do aluguel, o arrendamento, que é mais barato que no Porto, porém, normalmente com poucas ofertas. Gastos com supermercado não diferem muito do restante de Portugal. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar nos sites dos maiores mercados de Ponte de Lima, como o Intermarché, o Lidl, o Continente e a Mercadona, e fazer a simulação das suas compras mensais. Mas considere pelo menos 150 euros por pessoa. O ginásio e a academia, o custo é a partir de 28 euros. Transporte, 1,45 €, ticket de transporte público, 3,55 € a tarifa de táxi, 1,89 € o litro da gasolina. Contas básicas: energia, água, aquecimento e lixo, entre 65 a 130 euros. Combo de internet, TV e telefone, entre 35 a 65 euros. Aluguel, arrendamento. Os preços médios de arrendamento no T1 podem variar entre 350 a 750 euros, mas esse tipo de imóvel não é fácil de encontrar na cidade. Um T2 pode variar na média entre 450 a 1.500 euros. Um T3 pode variar na média entre 500 a 2.600 euros. Cuidado, se for procurar imóvel para arrendar, saiba que a quantidade de imóveis publicados na internet não são muitos. Provavelmente irás encontrar mais opções na cidade, nas imobiliárias e diretamente com os senhorios. Quartos individuais em apartamentos e casas são mais raros na cidade. O que mais existe são albergues e alojamentos locais. Compra do imóvel. O preço médio do metro quadrado na cidade atualmente é de 1.036 euros o metro quadrado, apenas 20,43% acima dos 860 de 2015. Encontrarás casas a partir de 75 mil euros, contudo, apartamentos com boa estrutura e localização começam com valores a partir de 135 mil euros. Se tiver condições de comprar um imóvel, com certeza os custos de vida irão reduzir pela metade. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida em Ponte de Lima para um casal? Arrendamento, 600 euros. Supermercado, 300 euros. Internet, TV e telefone, 60 euros. Energia, 45 euros. Transporte, 80 euros. Restaurante, 50 euros. Gastos com saúde, 40 euros. Ginásio, 56 euros. Total, 1.231 euros. Note que o casal pode não ter dificuldades em viver no concelho com os dois trabalhando e recebendo um salário mínimo cada um. Esse é um valor de referência básica, não contando com outros gastos como vestuários, seguros, entre outros. Vantagem: localiza-se a cerca de meia hora de viagem de importantes polos urbanos como Viana do Castelo, Braga e Guimarães, e a 1 hora do Porto. Segurança e qualidade de vida. Uma das melhores cidades para se viver em Portugal. Está a 1 hora do aeroporto Francisco Sá Carneiro e a 45 minutos do aeroporto de Vigo, na Espanha, podendo ir para muitas outras cidades europeias. Desvantagem: pode ser difícil conseguir arrendamento ou não conseguir algo dentro do que procura por causa da baixa oferta. Menos possibilidades de emprego do que nos grandes centros. Algumas pessoas podem não se adaptar a uma cidade pequena. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Ponte de Lima. Se tem planos de vir morar em Portugal, saiba que temos um grupo muito legal no WhatsApp destinado a membros incentivadores do canal. É um grupo muito colaborativo que se ajuda muito nesse processo de mudança. Tenho certeza que o custo-benefício é inigualável. Vou deixar na tela a sugestão de 2 outros vídeos sobre cidades de Portugal.